ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos analisar algumas verdades arqueológicas que revelam aspectos da terra de Canaã que contrariam a narrativa bíblica. Sim, a narrativa bíblica, ela faz apontamentos importantes para que se dê início a uma compreensão, ainda que seja primária, pois ser uma compreensão inicial, de como era a terra de Canaã. Mas as pesquisas arqueológicas genuínas e não aquelas pesquisas enviesadas por questões religiosas, as genuínas revelam aspectos muito curiosos que vão falar e demonstrar claramente que não é bem assim como te contaram a história da conquista, da ocupação e até da fundação de um Estado israelita na chamada Terra de Canaã. Então, vamos à leitura do livro A Bíblia Não Tinha Razão, do arqueólogo Israel Finkelstein. Vamos lá. Uma espécie diferente de Canaã. Exatamente como na história do Êxodo, a arqueologia descobriu uma dramática discrepância entre a Bíblia e a situação dentro de Canaã na data sugerida da conquista entre 1230 e 1220 a.C. Embora saibamos que um grupo chamado Israel estava presente em algum lugar de Canaã por volta de 1207 a.C., a evidência na paisagem geral, política e militar de Canaã leva a aventar a hipótese de que uma invasão fulminante por esse grupo teria sido impraticável e improvável ao extremo. Então não é uma questão de simplesmente dizer, olha, pode ser que não tenha acontecido, é porque faltam muitas evidências. Falta muito lastro arqueológico e até mesmo lastro de uma grande destruição que seria provocado pela campanha militar de Josué. Se Josué, de acordo com a Bíblia hebraica, destronou mais de 31 reis e assim arrasou diversas cidades e fez uma extensa ocupação do território bíblico, do território mencionado pela Bíblia, você deveria ter obrigatoriamente diversas evidências arqueológicas desta ocupação militar. Você deveria encontrar um período de uma terra extremamente arrasada, quase que de maneira uniforme ao longo de uma janela de diversos anos, que é o que não ocorre arqueologicamente falando. Existe indicação abundante de textos egípcios da Idade do Bronze posterior, 1550 a 1150 antes de Cristo. De acordo ali com a janela da narrativa bíblica, só o Êxodo teria acontecido entre 1445 e 1405 antes de Cristo. Só o Êxodo nós situaríamos ali, fora a campanha militar de Josué. Então não é que você tem, por exemplo, um documento, mas você tem uma abundância de documentos egípcios que falam claramente de como era a vida
como eram as questões de Canaã, porque Canaã era ali próximo ao Egito. O Egito está ali no norte da África, logo ali próximo você tem a península do Sinai, dando acesso ali à terra de Canaã. Do ponto de vista político, geopolítico, militar, econômico, a terra de Canaã era importantíssima para o Egito. Então, vamos continuar a leitura. Sobre os assuntos em Canaã. Na forma de cartas diplomáticas, presta atenção nisso, listas de cidades conquistadas, cenas de cercos gravadas nas paredes dos templos do Egito, anais dos reis egípcios, obras literárias e hinos. Talvez a fonte mais detalhada sobre Canaã nesse período seja provida pelas cartas de Tel el-Amarna. Esses textos representam parte da correspondência diplomática e militar do poderoso faraó Amenófis, ou Amenhotep, né, como a gente fala, né, no nosso aportuguesado, terceiro, e seu filho Akenaton, que governaram o Egito no século XIV a.C. Então você vê que é uma gama de documentos, de obras, de material produzido em que esta citação de uma campanha militar israelita ou um grande general, um grande comandante israelita não é citado em parte alguma. Esta campanha não é citada, este grande comandante não é citado, quando vários fatos daquele período foram citados, registrados e documentados. As quase 400 tabuletas Amarna, preste atenção nisso, agora espalhadas por museus do mundo inteiro, incluem cartas enviadas ao Egito por governantes de estados poderosos, tais como os hititas da Anatólia e os da Babilônia, mas a maioria foi enviada por governantes das cidades-estados de Canaã, que foram vassalos do Egito durante esse período. Ou seja, você tem documentos, cartas trocadas entre governantes de cidades-estados em Canaã, em que é evidenciado que estas cidades-estados eram vassalas do Egito. Então prestavam ciência, prestavam satisfações, tributos, tudo que você possa imaginar no sentido geopolítico, econômico, estas satisfações eram dadas ao Egito. Esses remetentes incluíam os governantes das cidades de Canaã, que mais tarde ficaram famosas na Bíblia, como Jerusalém, Shequem, Megido, Azor, Lax. Mais importante, as cartas Amarna revelam que Canaã era uma província egípcia, firmemente controlada por administração egípcia. A capital provincial situava-se em Gaza, mas tropas egípcias estavam permanentemente estacionadas em lugares-chave por todo o país, como em Betsã, ao sul do Mar da Galileia e no porto de Jafa, hoje parte da cidade de Tel Aviv. Então, olha o nível de ocupação egípcia que nós estamos falando. E tudo isso documentado do ponto de vista da historiografia, da história e da arqueologia.
Então, não é uma questão de você querer dizer que a ciência ou que os ateus ou que sei lá o que você possa imaginar é contra a Bíblia. Não, são fatos apresentados em abundância e em grande registro que mostra a realidade de uma campanha que não aconteceu no molde literal. Tudo aquilo que é observado em Josué é uma construção simbólica. Exatamente isso. Só que muitos tomam por literal, mas é simbólica. Vamos continuar. Na Bíblia, não existe o relato de nenhum egípcio fora das fronteiras de seu país. E nenhum é mencionado nas batalhas dentro de Canaã. Mesmo assim, textos contemporâneos e achados arqueológicos indicam que eles administravam e zelavam de forma cuidadosa pelos assuntos do país. Os príncipes das cidades de Canaã, descritos no livro de Josué como poderosos inimigos, eram, na verdade, pateticamente fracos. Entendeu? Pateticamente fracos. Não tinham grande expressão bélica militar. Escavações mostraram que as cidades de Canaã, nesse período, não eram cidades regulares, do tipo que conhecemos na história posterior. Eram fortalezas administrativas para uma elite. Abrigavam o rei, sua família e seu pequeno círculo de burocratas, com os camponeses vivendo espalhados pelas terras imediatamente vizinhas e em pequenas aldeias. A típica cidade tinha apenas um palácio, um conjunto de edificações em torno de um templo e outros poucos prédios públicos, provavelmente residências para altos funcionários, hospedarias e outros edifícios administrativos. Mas não existiam muros em torno das cidades. Então, essa é uma evidência inegável. Por quê? Porque foram lá, cavaram e escavaram. E hoje você tem não só... porque, infelizmente, né, as pessoas, principalmente que são religiosas, evangélicas, né, ou católicas, que têm o fervor religioso e acabam sendo anti-ciência, e isso é fomentado até por fundamentalistas famosos que têm diplomas de graduação, né, diplomas de doutorado, de mestrado em arqueologia e até em teologia, em filosofia, em hebraico e grego, mas que, por várias questões, continuam alimentando as mentiras fundamentalistas. Porque hoje você não tem só a questão de mandar uma equipe para fazer o trabalho manual. Hoje você tem equipamentos de ponta que fazem mapeamento geológico em minutos, quiçá os mais avançados a nível militar, em segundos. Equipamentos com tecnologia de espectrometria que fazem um mapeamento geológico e mostra para você na hora o tipo de solo, o que tem ali no substrato, nos estratos terrestres ali, coisas que você só via em cinema. Agora você vê isso no YouTube, as pessoas fazendo aquilo na hora. Você tem essa tecnologia empregada no setor de petróleo, em outros setores da geologia, e isto também tem sido cada vez mais usado na arqueologia. Então não é só uma equipe cavando o local, é tecnologia de ponta
sendo usada para reconstrução arqueológica de edifícios, muralhas, para ver até onde estava escavado, sedimentações e por aí vai. Então, não adianta esse frenesi que muitas às vezes vem aqui no meu canal, tá falando contra a Bíblia. Não, eu estou com toda a humildade, num outro patamar de compreensão, que passa 100% pelo viés acadêmico primeiro, para depois eu ir até a questão simbólica e oculta do texto. Porque não há como chegar a uma compreensão correta sem entender a realidade geográfica, histórica, literal do que é apresentado, para que você compreenda o símbolo que está sendo colocado no texto. Que não é também uma questão meramente política de controle. Sabe por quê? Porque a arqueologia, a própria ciência, mostra que estas pessoas, mesmo à época da monarquia, em grande parte, viviam nos campos espalhadas e eram analfabetas. Não existia sinagoga. Eram analfabetas. Então era um símbolo que estava muito mais vinculado ao conhecimento, ao legado do conhecimento dentro das classes sacerdotais, do que ser um instrumento de controle político-religioso de um povo que era analfabeto, então não lia, um texto que não era divulgado, muito pelo contrário, era um texto que ficavam circulando só classes específicas das épocas da monarquia, por exemplo. Então, não adianta sair de um extremo para ir para o outro. Tem que ir em busca da investigação da realidade, com todos os elementos da realidade. Como que controla um povo com leitura, um povo que é analfabeto? Não existe isso. Contando histórias homéricas gigantescas. Você não consegue contar uma história da Bíblia em um dia. Então não vamos inventar coisas, chegar a hipóteses que fogem à realidade. A hipótese verdadeira é que os textos eram produzidos para aqueles que sabiam ler. E aqueles que sabiam ler estavam dentro da própria classe sacerdotal, da classe monárquica e da chamada aristocracia, e tinha um simbolismo ali muito interessante que vocês devem buscar conhecer. Vamos continuar aqui então a leitura. As formidáveis cidades cananitas descritas nas narrativas de conquistas não eram protegidas por fortificações. A razão aparente era que, com o Egito mantendo firme controle de segurança de toda a província, não havia necessidade de sólidas muralhas defensivas. Existia também uma razão econômica para a ausência de fortificações na maioria das cidades de Canaã, com a imposição de pesados tributos pagos ao faraó pelos príncipes dessas cidades. Os pequenos governantes locais não deviam ter meios ou a autoridade para se engajar em grandes obras públicas. De fato, Canaã, na Idade do Bronze posterior, não passava de uma simples sombra da próspera sociedade que havia sido em séculos anterior na Idade do Bronze Média. Muitas cidades foram abandonadas e outras diminuíram em tamanho, e o total da população estabelecida não poderia exceder muito além de 100 mil pessoas. Tá pegando, são dados isso, fundamentados na ciência arqueológica. 100 mil pessoas. Uma demonstração da pequena escala dessa sociedade é um pedido enviado pelo rei de Jerusalém ao faraó. Em uma das cartas a Marna, preste atenção nisso,
solicitando 50 homens para proteger a terra. A minúscula escala das forças armadas naquele período é confirmada por outra carta enviada pelo rei de Megido, que pede ao faraó para mandar 100 soldados a fim de proteger a cidade de um ataque de seu agressivo vizinho, rei de Shequem. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora, eu vou dar uma chave. Para quem chegou até aqui, eu vou dar uma chave. Toda a história simbólica bíblica tem suas verdades totalmente ancoradas no Egito. Eu estou dando uma chave aqui para vocês. Ninguém abertamente na internet vai dar essa chave. Eu vou fazer uma live, o material já está pronto. Os membros, que são os ilustres da ordem, já estão de posse desse material, porque eu já disponibilizei a todos os ilustres da ordem e disponibilizarei a todos os demais membros do canal, ok? Quando eu fizer a live, vai ser uma live, e eu vou mostrar as associações claras e evidentes entre, por exemplo, a Arca da Aliança e a questão do Egito. Tinha no Egito? Tinha no Egito. O talit, aquele chale que eles usam com os ornamentos, tinha no Egito? Tinha no Egito. Querubins, os querubins, as artes dos querubins, tinha no Egito? Tinha no Egito. Eu vou mostrar para vocês claramente, abertamente, a influência. Se você pegar, por exemplo, eu vou falar a tumba de Tutancâmon e alguns elementos ali, você verá praticamente boa parte do tabernáculo hebreu descrito no Êxodo. É inevitável fazer as associações. O altar de bronze, a Arca da Aliança, não precisa nem ninguém te falar, não precisaria eu te falar. Se você olhasse, você veria. Os querubins, olha, aquilo ali é o querubim. Você veria claramente, sem ninguém te falar nada. Então, eu estou te dando esta chave. Então, você já sabe. Por que essa chave é importante? Houve uma dominação egípcia. Esse mito de libertação dos egípcios tem um fundamento. O fundamento, em parte, está nessa questão da dominação. Vamos continuar a leitura. As cartas a Marna descrevem a situação durante o século XIV a.C., cerca de 100 anos antes da suposta data da conquista israelita. Não possuímos outra fonte de informação tão detalhada sobre os assuntos em Canaã durante o século XIII a.C. Além disso, o faraó Ramsés II, que governou durante a maior parte desse século, não teria com certeza afrouxado seu domínio militar sobre Canaã. Ele foi um rei poderoso, talvez o mais forte de todos os faraós, além de ser profundamente interessado em política externa. Outras indicações, tanto literárias como arqueológicas, parecem mostrar que no século XIII a.C., o controle do Egito sobre Canaã era mais forte do que nunca. Então era mais poderoso ainda. Ora essa. A qualquer demonstração de agitação política, o exército egípcio cruzaria o deserto do Sinai ao longo da costa do Mediterrâneo e marcharia contra cidades rebeladas ou povos incômodos. Como foi mencionado, a rota militar ao norte do Sinai era protegida por uma série de fortes, preste atenção, e suprida com fontes de água. Depois de cruzar o deserto, o exército egípcio poderia derrotar
facilmente qualquer força rebelde e impor seu domínio sobre a população local. A arqueologia descobriu evidências dramáticas da extensão da própria presença egípcia em Canaã. Uma fortaleza egípcia foi escavada no sítio de Betsã, ao sul do Mar da Galileia, por volta do ano 1920. Suas várias estruturas e pátios continham estátuas e monumentos com inscrições em hieróglifos da época dos faraós Sete, 1294, 1279 a.C., Ramsés II, 1279, 1203 a.C. e Ramsés III, 1184, 1153 a.C. Então você tem lá, tá lá, era o lugar aonde os egípcios ocupavam, tinha fortificação. Tá lá, foi escavado, foi encontrado, foi datado, foi lido, foi traduzido. Você vai discutir com isso? Vai discutir com ciência? Vai discutir com o que está lá? Vai um arqueólogo, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, vai 6. É isso. Poxa vida. A antiga cidade de Meguido, em Canaã, revelou indício de forte influência egípcia até a época do faraó Ramsés VI, que governou no final do século XII a.C. Isso foi muito depois da suposta conquista de Canaã pelos israelitas. É altamente improvável que as guarnições militares egípcias em todo o país tivessem permanecido impassíveis, enquanto um grupo de refugiados do Egito estivesse provocando devastação em toda a província de Canaã. E é inconcebível que a destruição pelos invasores de tantas cidades vassalas leais não tivesse deixado nenhum traço nos vastos registros do Império Egípcio. Ninguém reclamou, ninguém falou nada, ninguém anotou, ninguém escreveu, ninguém desenhou, ninguém comunicou, nada, silêncio total. Não tem nada destruído, não tem nada, rastro de um grande exército poderoso, nada. Aí vocês estão de brincadeira, quando vem aqui no canal reclamar. Não os inscritos, é claro, mas a galera aí que surge do nada para vir reclamar aqui. E é inconcebível que a destruição pelos invasores de tantas cidades vassalas, leais, não tivesse deixado nenhum traço nos vastos registros do Império Egípcio. A única menção independente ao nome de Israel nesse período, a Estela da Vitória de Merneptah, anuncia que, ao contrário, esse povo obscuro vivendo em Canaã sofrera derrota esmagadora. Nitidamente, alguma coisa não combina quando o relato bíblico, a evidência arqueológica e os registros egípcios são colocados lado a lado. E eu vou falar de novo, porque a leitura do texto bíblico, ela é simbólica, ela é alegórica. Todos os rabinos que realmente são rabinos sabem disso. Todo cabalista sabe disso. Todo mundo que pertence a uma ordem cristã, que tem aula de exegese dentro da ordem, que lá tem exegetas, que tem uma série de acadêmicos lá, todo mundo sabe que a leitura é simbólica, é alegórica. Todo mundo sabe. Mas para você entender a profundidade do símbolo, você tem que conhecer esta realidade que há séculos, antes das modernas arqueologias, rabinos em seus círculos internos já sabiam disso e não interpretam o texto da Bíblia hebraica como literal. Isso é coisa de gente muito fundamentalista e muito perdida em si mesmo, criando
seus próprios deuses, seu próprio Deus, ou alimentando a sua própria crença. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do canal. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner.